Estamos aqui mais uma vez começando o programa Adoração e é um privilégio poder estar aqui com você hoje para nós falarmos sobre algo até difícil. Sabe quando tudo parece perdido? A gente vai falar um pouquinho sobre isso no programa de hoje aqui no Adoração. Então fique com a gente, não saia daí, eu volto rapidinho. Bom, como eu falei na introdução da mensagem, agora há pouco, nós vamos conversar um pouco hoje sobre quando as coisas estão perdidas e parecem já não ter mais solução. Nós, como seres humanos, tendemos a nos desesperarmos e não saber o que fazer. Bom, isso vai ser o tema da nossa conversa daqui a pouco, mas antes de nós entrarmos na mensagem, eu quero falar para você de algo muito especial que nós temos aqui na Rede Novo Tempo. Como você já sabe, aqui no Novo Tempo nós nos preocupamos com você e queremos muito que você possa aprender cada vez mais da Palavra de Deus. E é por isso que nós temos uma assistente bíblica virtual. A nossa assistente bíblica virtual se chama Esperança e com ela você pode estudar a Bíblia pelo seu WhatsApp. Agora mesmo você pode começar um curso bíblico com a Esperança sem nenhum custo, é só você entrar em contato com ela pelo WhatsApp. E é muito simples. Eu vou dizer para você agora o número dela, você vai anotar esse número na sua agenda de contatos, você vai salvar como Esperança e vai mandar uma mensagenzinha para ela para começar a estudar a Bíblia agora. O número é 012, melhor, o 12 você já não coloca mais, né? 12 98200 0062. 98200 0062. Lembrando que tem ali o DDD 12. Salve como Esperança e mande para ela uma mensagem assim: estudo bíblico. É tudo isso que você precisa mandar. Só mande estudo bíblico e ela vai mostrar para você uma série de cursos bíblicos onde você vai poder conversar com ela ali no diálogo pelo WhatsApp e estudar a Bíblia. Se de repente anotar o número ficou um pouquinho difícil para você, você também pode com o seu celular, no navegador do seu celular, entrar em novotempo.com/estudo bíblico. novotempo.com/estudo bíblico, essa página, esse endereço vai levar você ao WhatsApp da Esperança, já com a mensagem ali: olá, eu quero estudar a Bíblia. Você só envia essa mensagem e de igual maneira ela vai conversar com você, vai mandar para você ali as opções de curso bíblico e você vai poder fazer não apenas vários cursos bíblicos, claro que cada um no seu tempo, um depois do outro, e você vai ver que você vai aprender muito da Palavra de Deus com a nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. E agora que você já sabe como estudar a Bíblia aí da sua casa, no seu WhatsApp, agora mesmo, eu quero convidar você a, nesse momento também, abrir a Bíblia para nós podermos aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. Mas antes disso, eu quero pedir para você que feche os seus olhos para nós invocarmos a presença de Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, a Tua Palavra será aberta agora e nós queremos pedir a Tua direção. Queremos pedir o Teu auxílio, queremos pedir que o Senhor fale conosco nesse momento. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema da mensagem você já sabe: quando tudo parece perdido. Bom, quando tudo parece perdido, a palavra parece, ela pode ser repetida aqui de outras maneiras, como, por exemplo, parece não ter nada o que fazer. Parece não ter solução. E muitas vezes nós nos desesperamos. Sabe, o povo de Deus, por algum momento, em diferentes circunstâncias, passou por situações onde parecia que tudo estava perdido, que eles não tinham opção, que eles não tinham o que fazer, que eles não tinham escapatória. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Esther.
Esther, nós vamos ler alguns versículos no capítulo 3, 4, 5 e assim por diante. Nós vamos começar com o capítulo de número 3. Eu tenho a minha Bíblia aqui e nós vamos ler os versículos 1 e 2 nesse primeiro momento. Esther, capítulo 3, os versículos 1 e 2. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Versículo 2. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava, nem se prostrava diante dele. E se você continua lendo o texto, como eu falei para você, nós vamos ler alguns versículos, até por uma questão de tempo. Mas se você continua lendo o texto, você vai perceber que Amã, pelo fato de que Mardoqueu não se ajoelhava, não o honrava como os outros, alimentou um ódio por Mardoqueu. E esse ódio que ele alimentava por Mardoqueu, ele acabava que também alimentava contra o povo do Mardoqueu. E Mardoqueu era um judeu. Era alguém do povo de Deus, e ele não honrava Amã, assim como os demais, porque ele sabia que toda honra e toda glória só podem ser dadas a Deus e a mais ninguém. Os versículos 8 e 9, apenas para a gente contextualizar um pouco mais essa situação de Amã, ele diz assim: Então Amã disse ao rei Xerxes: Existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Versículo 9 agora. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. Sabe, Amã alimentou um ódio contra Mardoqueu. E em seguida, esse ódio que ia crescendo, ele também alimentou contra o povo de Deus. E a brilhante ideia de Amã, foi destruir não apenas Mardoqueu, mas a todo o povo. Porque ele sabia que todo o povo judeu era um povo que era diferente. Não se assemelhava nos costumes. Não se misturava do ponto de vista dos costumes, das tradições com os outros povos. E ele chega ao rei dizendo que esse é um povo perigoso, que não convém ao rei tolerar esse povo no seu reino. E Esther, a rainha, a esposa do rei, era judia. Pertencia a esse povo diferente. Pertencia a esse povo estranho. Pertencia a esse povo, segundo a visão de Amã, odioso. E o que nós não lemos, e você pode ler depois, nos versículos seguintes, o que acontece aqui é que o rei Xerxes concorda com Amã. E então um decreto é feito para que os judeus sejam exterminados. E o que acontece para dificultar ainda mais a situação dos judeus é que as leis dos medos e dos persas, uma lei que havia sido firmada pelo rei Xerxes naquele momento, jamais poderia ser revogada. Ou seja, aparentemente, não havia nada que pudesse ser feito para que essa lei fosse desfeita. Entende que parece agora que tudo está perdido? E se todo o povo precisava ser e deveria ser aniquilado, exterminado, isso significa que Esther também deveria ser eliminada. E então agora, o tio dela, por ficar sabendo de tudo isso, Mardoqueu, esse homem que Amã tanto odiava, a busca e diz assim: Esther,
Você precisa fazer alguma coisa. Algo precisa ser feito. E a gente percebe aqui então o chamado de Esther. Por que razão ela entrou no reino dessa nação? Ele vai falar com ela. Ela se sente... Ela tem medo. Ela não sabe o que fazer. Ela não sabe como solucionar esse problema. E se nós vamos agora aqui no livro de Esther, no capítulo 4, nos versículos de 12 a 14, você vai ver o seguinte. Versículo 12. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. E olha a pergunta, é uma pergunta retórica, uma afirmação em tom de pergunta que ele faz a ela. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? E agora ele coloca diante dela uma situação muito delicada. Uma situação muito complicada. Porque aparentemente as coisas estavam perdidas. Não havia absolutamente nada que pudesse ser feito. E agora ele diz assim, algo você precisa fazer. E ela toma uma decisão. Bom, eu vou tentar ajudar. Ela vai diante do rei e ela convida o rei e Amã para um banquete. Ela os convida para uma festa, mas apenas os dois. E agora eu quero convidar você a avançar um pouquinho mais. Nós vamos ler agora no capítulo de número 5, os versículos 7 e 8. Esther, capítulo 5, os versículos 7 e 8. E Esther respondeu: este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes preparei. Então responderei à pergunta do rei. Ela os convida para o banquete. E lá o rei pergunta: tá, Esther, nós já estamos aqui. Mas me diga agora o que você quer. O que você precisa. E ele ainda diz mais. Peça o que você quiser. E até metade do reino eu vou lhe dar. Esther não fala nada naquele momento. Esther apenas os convida para um segundo momento. Para um segundo banquete. Nós não sabemos exatamente por que Esther não relatou o plano de Amã naquele momento, naquele primeiro banquete. Não sabemos por que ela fez isso. Talvez ela tivesse com medo de expressar tudo aquilo e falar para o rei. Talvez ela tivesse repensado se deveria contar a ele ou não. Talvez ela tivesse percebido, sentido, que o rei não estava no momento certo, no humor certo, para que ela desse a ele aquela notícia. Para que ela contasse a ele o que Amã estava tramando e fazendo contra o povo dela. E sabe, aqui eu quero parar um pouquinho. E quero falar para você, eu quero trazer a você a primeira lição que eu tiro de tudo isso. Claro que são várias lições que nós podemos tirar do texto bíblico, mas eu quero extrair uma lição nesse momento. Fazer a coisa certa nem sempre é fácil. Fazer a coisa certa não é fácil. Naquele momento ela tinha a oportunidade, e você pode pensar, mas ela era uma rainha. Ela era uma rainha, mas ainda assim era uma sociedade muito machista, onde as mulheres não tinham voz. E ela, naquele momento, tinha medo. Sabe, eu já falei para você e eu vou repetir a lição de número 1. Fazer a coisa certa não é fácil. É muito mais fácil no mundo em que nós vivemos
fazer a coisa errada. Porque o mundo todo vai em direção da coisa errada e quando nós fazemos a coisa certa, nós parecemos muitas vezes tolos, bobos. Nos dá medo de perder alguma coisa, medo de se ferir, medo de machucar alguém. É natural que tenhamos medo. Mas Esther, ainda assim, com medo, ela não desistiu. O que ela pensou? Provavelmente diante da circunstância, diante da situação. Se esse não é o melhor momento, independente de qual fosse a razão, eu preciso criar uma outra oportunidade. E nesse tempo que eu vou ter entre a próxima oportunidade, Deus vai me iluminar, Deus vai me dar um caminho, Deus vai me dar uma direção. Ele vai me ajudar a encontrar uma forma de solucionar esse problema. E então, ela faz o convite e diz, olha, se realmente o rei me ama, se realmente o rei quer atender ao meu pedido, venham amanhã novamente. Ela ganhou tempo. Às vezes é preciso ganhar tempo para se fazer a coisa certa, por não estarmos preparados, por não ser o momento certo de agir. Mas uma coisa eu quero que fique claro na sua mente nesse momento. Fazer a coisa certa não é fácil. E eu acrescentaria algo mais. Não é fácil, mas é necessário. É necessário fazê-lo. Seguindo um pouco aqui, eu quero ler com você agora os versículos 9 e 10, ainda no capítulo de número 5. Saindo do banquete, nós lemos os versículos 7 e 8. Então, saindo do banquete, nos versículos 9 e 10, naquele dia, Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou, nem mostrou respeito em sua presença. E a ira de Amã, ela cresce ainda mais. E Amã, então, ele agora planeja, se você continuar a leitura, você vai perceber que ele planeja matar Mardoqueu, antes mesmo de executar aquele decreto que ele havia feito o rei assinar. Ele havia feito o rei assinar um decreto, mas ele agora, quando chega em casa, começa a conversar com a sua esposa, com algumas pessoas, e recebe um conselho. Mate Mardoqueu. Construa uma forca bem grande e mate Mardoqueu. Ele amou aquela ideia. E por amar aquela ideia, ele então tomou a decisão de fazer isso. E construiu essa forca para matar Mardoqueu. Sabe, a lição de número 2. A lição de número 1 nós já falamos. Fazer a coisa certa não é fácil. A lição de número 2. Nada está tão ruim que não possa piorar. Sabe, isso não é uma piada, pode até parecer engraçado, porque a gente fala isso em circunstâncias engraçadas. A gente às vezes fala isso de forma irônica, mas isso é uma grande verdade. A situação para Mardoqueu agora havia se colocado, havia estado pior. Porque agora Amã estava decidido, antes de executar o decreto, matar Mardoqueu. Nada está tão ruim que não possa piorar. O inimigo de Deus, ele anda ao nosso redor, rugindo como um leão, buscando destruir-nos, buscando destruir você. Então, sempre que ele encontrar uma oportunidade de piorar a situação, ele vai trabalhar para que isso aconteça. Tenha absoluta certeza de que ele vai trabalhar para que isso aconteça. Mas Deus não permite. Deus, em um dado momento, ele vai interromper e ele vai agir. Eu quero ler com você agora, aqui no livro de Esther, dos versículos 1 ao 11, do capítulo de número 6. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o levassem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan
e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Versículo de número 3. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam, nada lhe foi feito. E o rei perguntou, quem está no palácio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele havia preparado. Os oficiais do rei responderam, é Amã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou, o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo, a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei, ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei. E ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele, isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Versículo de número 10 agora. O rei ordenou então a Amã, vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele, isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Percebe o que fez agora Deus com Mardoqueu e com Amã? Amã tinha um plano e ele estava preparado, ele chegou no palácio para executar o plano dele. Mas não deu certo. Nesse intervalo de tempo, Deus agiu. Nesse intervalo de tempo entre um banquete e outro, Deus agiu. A lição de número 3, nós podemos ver, Deus age quando, como e onde não te cabe. Deus age. Não sabemos como vai ser, não sabemos quando vai ser, não sabemos onde vai ser. Nesse caso, Deus agiu no espaço de tempo que Esther pediu para o próximo banquete, enquanto Satanás continuava trabalhando na mente de Amã, para que Amã destruísse Mardoqueu. Deus trabalhava na mente de Deus. Esther, nesse momento, não precisou fazer nada. E depois o banquete acontece, o segundo banquete acontece. Esther revela o que Amã tem tramado contra o povo dela. O rei fica revoltado contra Amã. E lembra que eu falei para você que a lei que havia sido decretada por ele não poderia ser revogada. Então ele faz um decreto permitindo que o povo judeu se defenda. E eu recomendo você a ler a história para entendê-la um pouquinho melhor. Mas no final das contas, Amã se deu mal. E o povo de Deus e Mardoqueu foram exaltados. Todos os planos que haviam sido meticulosamente feitos, aquele cenário que parecia absurdamente impossível de ser solucionado, agora Deus, com o seu poder, agindo, conserta tudo. É claro que Esther fez a parte dela. É claro que Esther deu um passo de fé, mesmo correndo grandes riscos. Eu quero voltar um pouquinho com você, porque eu pulei 2 versículos de forma proposital. Eu quero voltar com você no livro de Esther, o capítulo de número 4. Nós leremos os versículos 15 e 16. Esther 4, 15 e 16. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites.
eu e minhas criadas jejuaremos, como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, morrerei. Ela fala, ainda que seja contra a lei. Porque na conversa com Mardoqueu, ela diz, mas não tem nada que eu possa fazer. Eu não posso chegar na presença do rei sem ser convidada, ainda sendo rainha. Pode ser que eu chegando na presença dele, eu seja executada. É isso mesmo. As chances de Esther ser executada ao chegar na presença do rei sem ter sido convidada eram altíssimas as chances. E já havia ali dias, semanas, que ela não se encontrava com o rei. Então ela chegar assim do nada era algo muito perigoso. Por isso ela tinha medo. Lembra que a lição número 1 diz pra gente que fazer a coisa certa não é fácil? De fato não é. E as coisas elas podem ficar cada vez piores. Isso também pode acontecer. Sabe, a quarta lição dessa mensagem, e que eu quero que fique gravado na sua mente, que eu quero que você aprenda também, é que é necessário confiar em Deus. Deus sim age. E como já foi dito, não sabemos como, quando ou onde, mas Ele age. E da nossa parte, do nosso lado, do seu lado, quando as coisas parecem já não ter mais saída, parecem já não ter mais solução, o que corresponde a você é confiar em Deus. Agir como Esther, mesmo sem saber exatamente como fazer, mas ela foi. E ela percebeu que ela não estava pronta, ou que o momento não era o ideal, e ela tentou ganhar tempo. Mas ela foi, mesmo em meio à dificuldade. Confie em Deus. Eu não sei como andam as coisas hoje para você. Eu não sei como andam as coisas na sua família, no seu lar. O que eu sei é que nesse momento você pode fechar os seus olhos. Você pode se colocar nas mãos dele. Você pode confiar nele e agir nele. Por isso, nesse momento, eu quero convidar você a orar. Eu quero convidar você a confiar em Deus, ainda que as coisas não pareçam não ter solução. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor nosso Deus, amado Pai que estás nos céus, as coisas nas nossas vidas muitas vezes parecem já não ter saída, assim como parecia não ter saída para o povo de Deus. E Esther parecia estar de mãos atadas, mas o Senhor agiu. Por isso, Deus, nesse momento nós colocamos as nossas vidas, os nossos problemas, as nossas lutas em Tuas mãos. A pessoa que se encontra do outro lado da tela, Deus, coloca as lutas dela em Tuas mãos, pedindo que o Senhor opere, pedindo que o Senhor conduza, que o Senhor toque os corações, assim como o Senhor fez, por exemplo, com o coração do rei. E se há alguém, Senhor, que persegue esse meu amigo, essa minha amiga, coloca-te no meio e cuida dela, cuida dele. Nós te rogamos isso, Deus, em nome de Jesus. Amém.